Você acredita na doutrina da eleição? Hoje eu quero tratar desse assunto. Então não vá embora, porque logo depois da vinheta nós vamos entrar nesse tema tão importante. Já voltamos. E aí, você acredita na doutrina da eleição? Qual o seu entendimento sobre esse assunto? O que a Bíblia tem a nos ensinar? Eu sei que é um assunto polêmico. Sei também que nem todos os crentes aceitam com tranquilidade essa doutrina. Porém, eu gostaria de levar você para o texto bíblico, para olharmos juntos algumas passagens e tirarmos daqui algumas conclusões. Vamos começar então com Efésios capítulo 1, versículo 4. Veja o que está escrito lá. Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Há algumas verdades aqui que eu quero destacar. Primeiramente, a eleição não é uma doutrina humana, não é fruto da especulação humana. A doutrina da eleição, da escolha divina, é uma revelação do próprio Deus. Em outras palavras, não fomos nós quem, depois de uma lucubração filosófica ou teológica, chegamos a essa conclusão. Não é uma verdade que o próprio Deus revelou a nós. Então vamos olhar alguns pontos aqui. Primeiro, quem é o autor da eleição? O texto diz que Deus nos escolheu. Então, não somos nós quem escolhemos a Deus, é Deus quem nos escolheu. Jesus foi claro nesse ponto. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, a escolha não é humana, a escolha é divina. Eu não sou o autor da escolha. Deus o é. Segundo ponto. Quando Deus escolheu? Quando? Deus me escolheu no tempo ou na eternidade? O texto diz, Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, Deus já existia antes da fundação do mundo. Deus é eterno. E antes que Deus criasse os céus e a terra, o mundo, o universo, Deus já havia nos escolhido. Então, se Deus nos escolheu antes de criar todas as coisas, a escolha dele é incondicional. Porque algumas pessoas pensam assim, bom, Deus nos escolheu porque Deus previu que eu ia crer em Jesus, então porque eu criei em Jesus, ele me escolheu. Mas não é exatamente isso que está escrito na Bíblia. Deixa eu ler para você Atos 13, 48. Olha o que está escrito aqui. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vou ler de novo. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, está claro aqui que eu não fui escolhido porque criei. Eu criei porque fui escolhido. Em outras palavras, a eleição é a mãe da fé. Outras pessoas pensam assim, bom, Deus me escolheu porque Ele previu que eu ia andar em santidade. Mas não é o que o texto está dizendo.
Veja você que aqui em Efésios 1:4 está escrito assim: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, e não porque éramos santos. De tal maneira que a santidade não é a causa da eleição, mas é a evidência ou o resultado da eleição. Terceiro, algumas pessoas dizem assim: bom, Deus me escolheu porque Ele previu que eu ia praticar boas obras, mas não é o que a Bíblia diz. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10, está escrito assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras não são a causa. As boas obras são a consequência, o resultado da escolha divina. Então, o autor da eleição é Deus, o tempo da eleição é antes da fundação do mundo, e o agente da eleição é Cristo. Ele nos escolheu, versículo 4, assim como Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. Toda eleição é cristocêntrica. Nós fomos eleitos por Deus Pai, por intermédio do Deus Filho, no Deus Filho, para a salvação. Então não há salvação fora de Cristo. Uma pessoa eleita, ela crê em Cristo, ela recebe a Cristo, ela é convertida a Cristo, ela é alcançada para a salvação por meio de Cristo, porque somente Cristo salva. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas, uma quarta colocação: primeiro, o autor; segundo, o tempo; terceiro, o agente; quarto, o propósito. Para que Deus nos escolheu? O texto de Efésios 1:4 responde: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou. Ou seja, o propósito da eleição é a santidade. Para sermos santos e irrepreensíveis. Porque algumas pessoas rejeitam a doutrina da eleição porque eles receberam uma caricatura do ensino. Ah, bom, mas já que eu estou eleito, então eu vou viver uma vida do que eu quiser viver, ué. Então eu estou seguro, eu estou eleito, então deixa eu viver a vidinha que eu quiser viver, deixa eu viver na desobediência, no pecado, está tudo certo. Não, está tudo certo não. Deus não nos escolheu no pecado, Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Se uma pessoa quer viver no pecado, tem prazer no pecado, se agrada do pecado, ele ali que está o prazer dele, está provando uma coisa: ele nunca foi escolhido por Deus. A eleição desemboca em santidade. A evidência da eleição é a santidade. Onde não tem santidade, não tem evidência de eleição. É isso que Paulo está dizendo. Vamos a outro texto. Vamos pegar agora Romanos 8:30. Olha o que Paulo vai ensinar sobre eleição nesse texto. Ou predestinação. Ele diz assim, 8:30. Ele diz assim, olha aí: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós chamamos isso aqui dos elos da salvação, ou os elos da graça. Tudo começa com Deus, tudo conclui em Deus. O projeto vai de eternidade a eternidade. Deus nos predestina antes da fundação do mundo, Deus nos glorifica na consumação do último dia. Se Deus predestinou, as outras coisas virão consequentemente. Porque está escrito: aos que Deus predestinou,
a esses Deus também chamou. Chamou com vocação eficaz, com graça irresistível. Aos que Deus chamou, a esses Deus justificou, ou seja, declara justo diante do seu tribunal. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão quites com a lei e com a justiça. Estão cobertos com a justiça. Deus creditou na conta deles, imputou a eles a justiça de Cristo. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Muito embora a glorificação dar-se-á no último dia, na segunda vinda de Cristo, na mente e nos decretos de Deus é um fato já consumado. Paulo coloca a glorificação como um verbo, e um verbo no pretérito perfeito, como um fato consumado, glorificou. Ou seja, nós temos uma garantia plena, absoluta, dada pelo próprio Deus, de que aos que Deus predestina, Ele chama, aos que chama, justifica, aos que justifica, glorifica. Vamos a um terceiro texto. 2 Tessalonicenses 2:13. Vamos dar uma olhadinha no que está lá. Está escrito o seguinte, 2:13, olha aí comigo. 2 Tessalonicenses 2:13. Ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então vamos entender que Deus nos escolheu. Então quem escolhe é Deus, Ele é o autor. O tempo, desde o princípio. Aquilo que Paulo chamou de antes da fundação do mundo, desde o princípio. Escolheu para quê? Para a salvação. Fomos eleitos para a salvação. Salvação em Cristo. Porque este Deus que nos escolheu em Cristo, nos escolheu para a salvação. Mas qual é a forma dessa salvação? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, como é que eu sou salvo? Quando eu creio na verdade. A verdade é Cristo, é o Evangelho. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu sou transformado pelo Espírito Santo. Começa-se um processo de santificação pelo Espírito Santo que vai culminar na glorificação. Então a santificação é a glorificação iniciada e a glorificação é a santificação consumada. De tal maneira que Deus coordena o começo, o processo e o fim. Ele me escolhe em Cristo, Ele me escolhe desde o princípio, Ele me escolhe para a salvação, Ele me escolhe pela fé na verdade, pela santificação do Espírito. Ou seja, a salvação é uma obra completa de Deus, do começo ao fim, do alfa ao ômega. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a um outro texto, ao último texto que eu quero considerar com você. Tem muitos, mas eu estou apenas trazendo alguns desses textos à sua memória. Vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Quando ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja você que as verdades são as mesmas, colocadas noutras palavras. Primeiro, Deus nos salvou. Não fomos nós que nos salvamos. Salvação não é pelas obras. Salvação não é pela fé mais as obras.
Salvação é pela graça, mediante a fé, para as boas obras. A causa meritória é a graça, a causa instrumental é a fé, e a consequência e o resultado e a evidência são as obras. Então ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, vocação eficaz. Não segundo as nossas obras, não tem mérito humano. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. É a eleição soberana e incondicional de Deus. Eu não fiz nada, eu não mereço nada, não há mérito em mim, a causa da escolha não está em mim, foi conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. Então fica absolutamente evidente, eloquentemente claro, que a salvação é uma obra de Deus. Que a eleição é uma decisão de Deus. Que foi Ele quem nos escolheu e não nós a Ele. Foi Ele quem nos amou primeiro e não nós a Ele. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, ou seja, o nosso amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Essa escolha é incondicional porque não foi baseada nas nossas obras, mas na própria determinação e graça de Deus. Essa eleição é em Cristo, porque não há salvação fora dele, e a eleição é para a salvação. A eleição não foi no tempo, mas foi antes da fundação do mundo, portanto não tinha obra para considerar. A eleição tem um propósito, que é sermos santos e irrepreensíveis. A salvação tem uma forma de acontecer, é pela fé na verdade e a santificação do Espírito. Então, é muito importante entender que a doutrina da eleição, longe de levar você à vaidade, à soberba, a ficar com o nariz empinado, bota você no seu devido lugar, porque tudo vem de Deus. Não tem mérito nenhum no homem. E a eleição é a garantia nossa, porque foi Deus quem nos escolheu. Nossa segurança não está em nós, está em Deus. Alguém pode argumentar, bom, mas se Deus tem os seus eleitos, então para que eu vou evangelizar? Exatamente porque o Deus que predestinou os fins, predestinou os meios. A salvação vem pela fé na verdade e a santificação do Espírito. O que é a verdade? O Evangelho é Cristo. Foi por isso que Jesus diz assim lá em João 10, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, veja isso, que nessa doutrina nós temos o quê? A garantia de que quando você pregar, você vai ter resultado. Que quem abre o coração é Deus. Quem dá o arrependimento para a vida é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem justifica é Deus. Quem santifica é Deus. Quem glorifica é Deus. Tudo vem de Deus, para que a glória só pertença a Deus. Não há vaidade humana, nem soberba humana, nem arrogância, nem qualquer mérito para o homem, porque tudo procede de Deus. Tudo procede de Deus. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Quando você compreende esta doutrina bendita, você se torna uma pessoa humilde. Claro. Dependente, grato,
feliz, porque não foi mérito. Se dependesse de nós, jamais escolheríamos a Deus. Aliás, nós estávamos, diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Nós estávamos sujos, depravados, condenados e mortos nos nossos delitos e pecados. Então, tudo vem de Deus. Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele nos justifica, Ele nos glorifica. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abra o seu entendimento para você compreender esta gloriosa verdade. Que você possa viver de modo digno do Evangelho, em santidade e irrepreensibilidade. Que você possa demonstrar com gratidão essa salvação graciosa que você recebeu por meio de obras que glorifiquem o Pai, que abençoem pessoas à sua volta. Deus abençoe muito a sua vida. Fica com Deus.